Senhor Jesus. Vamos orar para começarmos o culto. Se você pudesse colocar em pé. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te louvar e Te engrandecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, que a Tua presença, Senhor, se manifeste em nossas vidas. Sabemos que não merecemos, Deus, mas o Senhor é misericordioso e que a Tua misericórdia desça sobre nós. Venha sobre nós, Senhor, e que se manifeste, Senhor, em uma chama ardendo do nosso peito, com o calor da Tua presença, Senhor. Meu Deus, que nessa noite haja milagre, que os Teus filhos que estão assistindo a live recebam a Tua presença também, Senhor. Cada pessoa, Pai querido, que for atingido por essa live, Senhor, ou que participar desse culto, seja impactado com a Tua presença. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus que opera maravilhas e sinais. Olha, Senhor, para esse local com Teu olhar de misericórdia, desde o começo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abrir a janela do céu sobre este lugar, que toda frieza, incredulidade, Senhor, sentimento contrário, caia por terra, Senhor, e manifesta a Tua glória, a Tua presença sobre nós, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, Te adoramos. Aleluias, vamos adorar ao nosso Deus nessa noite. Feche os teus olhos e vamos clamar ao nome do nosso Senhor, do nosso Salvador nessa noite. Jesus, cante assim comigo. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Cante a Ele. A expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Mais uma vez declara Ele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Cante assim o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Mais uma vez declare com força. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, cante. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só quem está sentindo a presença de Deus, cante mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, diga. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Então cante assim. O choro dura uma noite, mas a alegria eu sei que ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Como lindo coral, juntos cantamos. Ainda que a figueira não floresça
e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, eu me alegrarei. Então cante assim, sua igreja. Ainda que a figueira, cante a ele, cante. E o produto, todavia, Senhor, todavia me alegrarei. Aleluia. Todavia me alegrarei. Mais uma vez ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça e o produto na oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Diga, o choro dura uma noite, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, eu sei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. De novo, cante com força. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. É pra Jesus, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria e ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, 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 Senhor, todavia me alegrarei. E não importa o que aconteça, Senhor, todavia me alegrarei. Em teus braços eu me alegrarei. Em teus braços, Senhor, não importa o que aconteça, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, meu Pai. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei
há um lugar que me espera. Estrangeiro sou, estrangeiro eu sou. O meu lar é o céu. O meu Jesus vem buscar a sua noiva. Então declare: Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá na sua glória com Ele morar. Ele vem, diga Ele vem, Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos eu vou cantar. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Diga: eu não vou me apegar, eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. O meu Jesus vem buscar a sua noiva. Então declare: Ele virá num piscar de olhar. Aleluia! E estiver pronto com Ele irá na sua glória. Eu vou morar e eu vou. Ele vem, Ele vem. Não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Ele vem sobre nós, sobre a tua igreja. Então vem, Senhor, vem com teu Espírito de Deus. Vem sobre mim, vem sobre nós. Toma este lugar. Então diga: Tu és Senhor. Cante assim: Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Mais uma vez cante: Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Mais forte a Ele: Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Ele irá num piscar de olhar. Quem estiver, cante a Ele, cante sua glória com Ele orar. E então vem, Ele vem, Ele vem. Não mais tristezas. Junto com os anjos
digno é o Cordeiro. Nosso Rei está voltando. Eu creio, Senhor. Então vem, Senhor. Então cante assim: o Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Diga: se o Rei está voltando, e Ele está, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluias, e Ele virá. Cante mais uma vez para acabar. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá. Declare: com Ele eu vou morar. Ele vem, não mais tristezas, temor, junto com os anjos cantar, digno é o Cordeiro, Ele vem, Ele vem, aleluia, aleluia, aplauda Jesus, igreja, santo, santo é o Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me, Senhor, leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Diga: eu me rendo, eu me rendo. Jesus, e eu me rendo pra ti, aos teus pés. Enche-me, Senhor, enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, Jesus,
abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo, Jesus, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Então cante, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Só a igreja cante, vento, vento de poder, sopra em meu vir, e faz, Senhor, faz teu querer, faz teu querer em mim. Vem, Senhor, como vendaval, cante, sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo aos teus pés, Senhor, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu quero conhecer Jesus. Vamos cantar todos juntos, vento de poder, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, e faz, Senhor, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo. Aleluia, aplauda Jesus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Esfriou mais ainda, né, amados? Tava frio. E parece que esfriou um pouquinho mais ainda. Eu tava sem a blusa quando foi agora. Eu falei, Jesus, deu um frio repentino. E eu gosto muito do frio, mas não combino muito com frio, não. Espirro o tempo inteiro.
entope o nariz. Não sei se é rinite, sinusite, não sei o que é direito, mas eu sei que fica difícil. Respirar, o olho fica inchado, espirrando o tempo inteiro, coça o nariz. Mas eu gosto do tempo frio. O tempo frio eu acho que é melhor. Mesmo com aquele solzinho, né? Tem gente que gosta mais do sol, do calor, eu gosto mais do frio, mesmo com tudo isso. Amados, vamos orar pelas crianças, né? As crianças, mais um culto sem a participação delas, e isso é muito ruim para nós, né? E é ruim para elas também. Feche os teus olhos, Pai querido e amado. Quero pedir pelas crianças, Senhor, que estão impedidas de vir para a tua casa, Senhor, juntamente também com as pessoas do grupo de risco, Senhor, que tem enfermidades, idosos. Meu Deus, tu sabe a necessidade, Senhor, e o quanto eles sofrem por não poder participar dos cultos, Senhor. Que o Senhor possa agir pela tua misericórdia, agindo pela tua compaixão, trazendo a tua graça e o teu favor, Senhor, sobre eles. Que o Senhor possa cuidar, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, é sempre um problema quando a gente fala essa questão do culto online. Vou abaixar um pouquinho, só um pouquinho esse meu microfone aqui. Porque tem pessoas que nem sequer sabem mexer no celular, não sabem assistir uma live. E tem mais ainda, a crise está ficando cada vez mais difícil, daqui a pouco a pessoa não paga a internet. E aí como vai ver? Né? Então tem que sempre lembrar que nós estamos tendo os cultos presenciais. Se for necessário, a gente faz até mais cultos. Se as pessoas estiverem vindo, tá vindo muita gente, a gente faz mais cultos, sem problema algum. Cansativo, puxado, não. Nós estamos acostumados com isso. Se precisar fazer 5 cultos, a gente faz 5 cultos. Eu falo isso, eu sei que os meninos do louvor são jovens, a Bíblia diz que os jovens não se cansam. Né? Mesmo que eles se cansar, como eles esperam no Senhor, o Senhor vai renovar as forças deles, né? Então, é assim. Eu já não sou tão jovem assim como eles, mas também me sinto um pouco jovem ainda para fazer a obra de Deus. Então, não tem problema, mas esteja orando para aquela pessoa que às vezes não tem internet, né? Celular a maioria das pessoas já tem, mas tem gente que o celular ainda não tem aplicativo que vê o Facebook, essas coisas assim. Você pode me achar até que eu estou sendo um pouco atrasado, mas realmente algumas pessoas me procuraram falando que não conseguem porque não tem como, e aí? Não sabe mexer. Pessoas que pediram para a neta fazer e o neto fazer, e aí se encontra aquela dificuldade. Então vamos orar sempre para essa fase passar logo, nós podemos atender os nossos irmãos mais do que nunca, ministrando a palavra para eles pessoalmente. Então, os irmãos estão assistindo alguns aí a live, ajude uma pessoa que de repente não sabe se conectar. Eu mando para todo mundo a live. Às vezes a pessoa já está na live e recebe a notificação. Se ela não faz mal, né, irmãos? Mandar uma mensagem para uma pessoa mal não vai fazer. Porque eu sempre recebi um monte de mensagem que a pessoa manda para todo mundo, chega para mim. Agora vamos fazer com a palavra, é o troco, né? Então, ajude a levar para chegar no jeito mais fácil, porque tem gente que não consegue acessar sequer o link. Amados, entendemos que a obra de Deus continua e precisa continuar mais ainda, e nós temos que avançar. E é necessário que os colaboradores da igreja tenham sempre isso na compreensão, que não é só para ser fiel na época da bonança, na época da dificuldade, também tem que ser fiel, né? Na época do coronavírus, na época da pandemia, todo mundo é fiel conforme as possibilidades. Né? Tem gente que pensa, mas eu tenho tão pouco, mas a fidelidade não tem o valor. Né? Fidelidade é fidelidade. Não importa se é muito, se é pouco, o importante é ser fiel ao Senhor. E assim cada um vai contribuindo conforme determinou no seu coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar. E cada um, após a oração, pode se levantar do seu lugar, entregar o dízimo, a oferta. Fecha os teus olhos. Pai querido e amado, quero pedir a tua bênção, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, traz a tua prosperidade, Senhor, traz a tua bênção sobre os teus filhos, fazendo cada um prosperar imensamente, Senhor. Derrama a tua glória sobre os teus filhos, Senhor. Prospera a tua igreja.
É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar, sempre com sorrisos no rosto, mesmo que ninguém vai ver. Tava frio, mas essa luz aqui é bem quente, tá, irmãos? Deu uma esquentada. Aí sabe como é que é. Quem acredita em milagre aí? Então nós vamos falar de uma provisão, um milagre do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7, mas nós vamos comentar bastante coisa aqui. Os irmãos que estão em casa também, abra a Bíblia aí, porque não dá para mexer no aplicativo. Quem está aqui ainda vai na Bíblia do aplicativo. Agora quem está em casa, como é que vai ler a Bíblia e assistir ao mesmo tempo? A não ser aquela pessoa que põe na televisão e assiste na tela da sala, né? Tem gente que tem esse dom, consegue passar o negócio, o mistério vai direto para a televisão. Eu não consigo, irmãos. Uma vez uma pessoa me perguntou, como é que faz? Eu não consigo, tem que ter um tutorial, se alguém souber, a gente vai gravar um vídeo ensinando para as pessoas como faz isso, porque eu até hoje não consegui. Eu só depois que vai para o YouTube, aí quando a Duda coloca no YouTube, aí eu vou lá e clico no YouTube, aí abre na televisão, mas enquanto está no Facebook, não tem jeito. Então vocês, meus irmãos do Facebook, abra a Bíblia aí e dá um jeito. No Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão que o meu povo, a opressão sobre o meu povo do Egito, no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e o quanto eles estão sofrendo. Pronto, vamos parar por aqui. Depois a gente lê mais alguma coisa. Ali fala sobre clamor, sobre sofrimento e sobre Deus saber ou ver a opressão que eles estavam vivendo. Isaías 59 diz: Eis que a minha mão não está encolhida, nem o meu ouvido agravado, mas a vossa transgressão que faz diferença, né? Que separa, que impedia. O Senhor estava olhando e vendo o sofrimento do povo, mas o povo clamou, o povo orou, o povo de Deus, de tanto que sofreu, começou a clamar a Deus, porque nós vivemos duas etapas até chegar no clamor. A primeira etapa é a reclamação. Quando nós estamos passando alguma fase da vida, naturalmente, eu não estou falando que todo mundo é reclamão, mas naturalmente reclamamos. Às vezes nem percebemos que estamos sendo ingratos com Deus e começamos a reclamar como se estivéssemos devendo, Deus estivesse devendo alguma coisa, ou a natureza, ou a vida nos devesse algo. E reclamamos, que demora, que vida difícil, que isso, que aquilo. Só depois, então, passamos para a oração, né? Então, vem primeiro a reclamação e depois a oração. O terceiro, que é o que a gente vê aqui, é o clamor. O clamor é o pedido de socorro em alta voz para Deus. Clamando, me salva, Senhor, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor. Porque quando nós estamos na primeira fase da oração, a gente não quer nem que ninguém escute a nossa oração, para que ninguém saiba dos nossos problemas, né? Jesus, me abençoa, meu Pai, eu estou desempregado aqui, mas não quero que ninguém saiba, Jesus. Abre uma porta de emprego baixinho, coloca até a mão assim, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, faz até uma promessa. Antes da minhas dívidas se acumular, Senhor, eu dou uma oferta. Faz até uma promessa. Mas quando a coisa fica feia mesmo, não teve porta, não teve conversa, já pilhou tudo, ele não quer mais saber se tem ninguém vendo, não. Senhor, abre essa porta, porque a tua palavra diz que o Senhor abre porta onde não tem.
muda. O clamor já é assim, não está ligando se a pessoa que está do lado está ouvindo, se liga, se importa. Clamor, a gente já perdeu a etiqueta, não tem mais essa, né? Que vão pensar de mim. Quem está clamando não quer nem saber, irmão, precisa de socorro. E o povo estava tão oprimido que clamou ao ponto do Senhor se levantar do céu, descer até a terra e se manifestar ali em uma visão que se depara com uma pessoa que eu estava orando ali na minha sala e o Senhor ministrou no meu coração, uma pessoa que não era nem para existir. Às vezes eu acho que é o próprio capeta que se manifesta nos escapamentos dessas motos, irmão, porque o barulho infernal, né? Mas esse é um negócio terrível, tem a ver com a idade, eu também já fiz isso. Talvez não tão barulhento assim, mas o pessoal faz mesmo, não tem jeito, né? Mas tem umas que é terrível, irmão. Misericórdia, né? Castigo de Deus, né? Então, meus irmãos, uma pessoa que não era nem para existir. Por que eu falo que Moisés não era para existir? Porque mataram todas as crianças da época dele. Pegaram tudinho, jogaram tudo no Nilo, matando, Então ele não era nem para existir. A mãe dele colocou ele dentro de um cesto ali, deu uma selada no negócio, fez um pequeno barquinho, vamos colocar como um barquinho bem pequenininho mesmo, colocou no Nilo. Ali era para ele ter afundado, para um jacaré ter devorado ele, para aquilo ter virado, mas Deus, ele colocou a mão dele ali, mas na real não era nem para ele existir, certo? Porque se você olhar para a forma natural, um bebezinho em um rio, só um milagre de Deus mesmo, né, irmãos? Então, Moisés era um camarada que não era nem para existir, mas ele existiu, foi criado pela família errada, né? Embora cuidado pela família certa, porque ele foi adotado por egípcios, mas foi criado ali pela própria família. Cresceu, e quando ele é adulto, ele sente a dor do povo de Deus, a dor dos israelitas, e tenta agir em favor dos israelitas, e acaba matando 2 egípcios. A tentativa de Moisés em fazer alguma coisa pelo povo foi entrando na briga, entrando na frente, se doeu ali, sentiu as chicotadas que o seu povo estava levando e acabou tendo que sair dali fugido. Então foi uma tentativa frustrada. A gente já vê uma pessoa que não era para existir, e na hora que atua, recebe uma reprova tão grande que teve que fugir. Então, não era para existir. E, de repente, quando o Senhor escuta o clamor do povo, se manifesta ali, na sarça ardente, esse homem, tranquilo, trabalhando, cuidando das ovelhas do seu sogro, do rebanho do seu sogro, vai até um determinado lugar, no local, e tem uma visão de uma chama que não consumia a sarça. Sarça pegar fogo no deserto, nessas regiões, não era algo incomum, tá? O incomum era não se consumir. Isso que era o incomum. Então, quando ele teve aquela visão, ele ficou observando, foi chegando perto, chegou num certo ponto, Deus estabeleceu um limite, falou, não venha mais para cá, não te chegue para cá, porque a terra que você está é local santo, tira a sandália dos teus pés. O Senhor manifesta ali falando sobre a santidade do local onde Deus estava, limitando ele de chegar mais próximo e também mandando ele tirar os chinelos dos pés em reverência à presença de Deus que estava naquele lugar. Mas o que Deus estava fazendo ali naquele lugar? Deus veio para encontrar com Moisés, uma pessoa que não era para existir e muito menos tinha qualificações para a tarefa que iria receber, tá? Não tinha qualificações, não é porque ele, mas porque Deus já sabia que Moisés era o cara, ele ia conseguir, porque ele mandava muito bem, ele era aquele cara que foi super bem instruído, ele sabe de tudo, então ele vai ser escolhido. Não, ele era um sujeito que, se você olhar, mesmo ele tendo sido criado na casa de Faraó, não desenvolveu a melhor oratória, ou a melhor forma de conversar com as pessoas, porque quando Deus falou com ele, ele falou, não sei falar, né? Sou limitado, tenho essa limitação, e começou a apresentar limitações. Então a gente entende
que se você estivesse analisando ele para uma entrevista de emprego, você ia perguntar para ele assim: você nasceu aonde? Ele: eu não posso contar, porque não era nem para mim ter nascido. E se você perguntasse para ele: se você mora aonde agora? Ele fala assim: eu não posso falar, porque eu deixei um rastro ruim lá da onde que eu vim, agora eu estou nas terras de Midian, aqui, eu estou aqui na casa do meu sogro. Você ia falar: tem alguma coisa errada com esse sujeito, porque ele não, a história dele parece que está incompleta, está contada pelo avesso. Então, você ficaria, como diz a história, com a pulga atrás da orelha. Mas Deus olha para ele e fala assim: olha, eu tenho ouvido o sofrimento do meu povo, eu tenho escutado o clamor deles, eu percebi que a opressão que o meu povo está vivendo, eles começaram a clamar e eu vim para livrá-los, eu desci aqui para livrá-los. Quando Deus fala isso, traz à memória, eu tenho certeza, a atitude, a tentativa de livrar o povo egípcio que Moisés fez. Foi uma tentativa frustrada. O que ele tentou fazer, ajudar o povo hebreu, ajudar o povo israelita, ele fracassou, acabou cometendo um crime. Olha que coisa interessante. Deus, ele pega uma pessoa que fracassou. Deus, ele se apresenta para um homem que fracassou na tentativa de fazer algo que ele achava certo ou interessante, ou que o seu coração falou. Ele não pega aqui uma pessoa capacitada ou escolhe uma pessoa por um grande feito. Ele simplesmente vem em favor do povo. E quando ele vem em favor do povo, ele observa, e quem está ali naquela situação? Uma pessoa com uma história de coisas ruins que havia acontecido na vida dele. Que coisas ruins? Ser lançado no Nilo, ser um jovem fora da idade, porque eu acho que ele não teve amigos da idade dele no meio do povo dele, né? Teve aquela infância frustrada, depois teve que matar, tirou a vida de 2 pessoas e teve que fugir para o deserto. E agora Deus tem um encontro com essa pessoa. Quando Deus fala conosco, a primeira coisa que a gente fala para Deus é como Jeremias: Senhor, eu não sei falar, não sou capacitado, eu não tenho, não sei pregar, eu não sei cantar. Aí falar assim: eu sou muito limitado. A primeira, nós apresentamos as nossas fraquezas. Não conheço a Bíblia, não fui criado na igreja, então não sei quase nada. Outros falam assim: eu não sei nada, não sei pregar. A gente já apresenta para Deus o nosso lado negativo. A gente não chega falando para Deus: ó Senhor, fala que o teu servo ouve e manda que eu vou, esse-me aqui. A gente não fala isso. Ah, Senhor, eu sou tão fraco. A gente olha ali para o Jefferson e fala: ah, Senhor, o Jefferson que era bom para fazer essa obra, Senhor, forte, habilidoso, né? Domina bem, sempre quer transferir para uma outra pessoa. Quando Deus fala conosco, a gente fica tentando procurar outra pessoa para encaixar aquela palavra. Aquilo ali não era melhor para fulano, que é mais jovem, ou aquele que é mais maduro, ou aquele que é mais idoso, ou aquele que é mais isso, que é mais aquilo. Deus, ele pega uma pessoa que também queria fazer isso, que ele já foi falando: Deus, eu não sei falar, quando eu chegar lá eu não vou saber falar. Deus, ele não deu alternativa, ele falou assim: seu irmão vai lá e fala para você, ele sabe falar. Quer dizer que Deus, ele procura pessoas e não está procurando qualidade. Deus não está procurando se você nasceu para isso. Deus não está preocupado se você tem um histórico familiar, porque tem gente que pensa que está no DNA, né? Ah, não, aquele ali está no DNA dele ser usado por Deus, porque o pai dele é usado por Deus, o avô dele já era usado por Deus, o bisavô e o tataravô, isso e aquilo, então ele vai ser, porque então é para aquela pessoa, não é para mim. Mas eu falo para você o contrário: às vezes você não tem nenhum histórico na tua vida, sacerdotal, ministerial, nem nada, você caiu de paraquedas na igreja, você é o único da sua família que se entregou para Jesus. Meu irmão, você vai ser muito usado pelo Senhor e vai mudar a história de muita gente. Não importa, tem gente que pensa que tem que estar no DNA da coisa, né? Como se Deus tivesse netos. Eu falei isso aqui no outro culto: Deus não tem netos, Deus só tem filhos, né? Às vezes a gente pensa que os nossos filhos são netos de Deus, então
Todo mundo já pensa, tem até um negócio que fala assim, filho de pastor é pastorzinho, né? Tem gente que fala assim, filho de pastor, presbítero, presbitinho, evangelista, né? E assim por diante. Não, né? Cada ser é um indivíduo e não tem essa importância não, porque às vezes, que não seja aqui o caso, eu creio em nome de Jesus, os irmãos sabem que não é, mas às vezes o filho do pastor é o pior que tem na igreja. Isso já aconteceu em muitos casos, os irmãos já devem saber. Pastores mesmo, o filho desviado, ele, ai meu Deus do céu, onde foi que eu errei? Acontece, então não quer dizer que aquela pessoa tem a obrigação de ser ela. Qualquer uma pessoa que se colocar na presença de Deus, o Senhor vai usar ela, capacitar, derramar unção. Mas vamos lá, o texto não fala sobre isso. Eu entrei aqui meio que fugindo, Deus sabe o para quê e o porquê. Então, para tirar o povo dele, Deus escolheu uma pessoa que não era para existir. A Bíblia diz que Deus chama os que não são para confundir os que são. Eu falo diferente, né? Deus chama aqueles que não se acham para confundir os que se acham, né? Tem uma pessoa que se acha o rei da cocada, né? Não sei porque fala isso também, não sei se tem rainha ou rei de cocada, ou a rainha da cocada pensa assim, não, eu sou o cara, né? Então, se eu faço é melhor, tudo que eu ponho a mão é mais abençoado. Deus pega a pessoa que fala assim, meu Deus, se eu colocar a mão ali, estraga. Deus vê essa pessoa e fala assim, eu entendo que se eu colocar ali, todo mundo vai entender que foi um milagre. Você já parou para pensar por que Deus derrama tanta graça na nossa vida e acontece por intermédio de nós? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, porque é nítido, porque se tirar Deus da gente, não sobra nada. Eu falo por mim, se tirar Deus de mim, não sobra nada. Então tem que ser algo de Deus mesmo. Quando a pessoa se acha muito, a Bíblia diz que Deus abate, resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Deus olhou então para Moisés e falou assim, olha Moisés, eu tenho uma missão e você vai falar para o meu povo que eles vão prestar culto para mim, vão oferecer um culto para mim, você vai falar para Faraó para libertar o meu povo, e é assim que vai acontecer, e eu vou levar vocês para festejar, e depois eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A promessa de Deus foi estabelecida para uma vitória completa, mas essa promessa, Deus, ele fala para Moisés que vai fazer depois de ver a aflição do povo. Geralmente a gente fala assim, Deus sabe tudo o que a gente passa, mas você fala para Deus tudo o que te faz sofrer, tudo que te aflige, porque normalmente, irmãos, lembra que eu falei aqueles 3 estágios, a reclamação e a oração e o clamor? Geralmente as pessoas não contam para Deus exatamente o que lhe traz angústia, ela conta para outras pessoas, para Deus não. Hoje em dia, né, nós estamos online no Facebook, está aí? Nós estamos online no Facebook, com alguns irmãos assistindo. Hoje em dia tem muita gente que conta para o Facebook. Vai lá e conta para o Facebook que está sofrendo. E o Facebook, não sei como é que funciona isso, alguém de repente lê e ora pela pessoa. Tomara que seja assim, né? Se for só a pessoa ler e depois falar mal da sua vida ainda para piorar, não sei, melhor você usar para pregar a palavra e para ouvir a palavra. Mas é assim, a pessoa vai lá e põe um status no WhatsApp. Estou sofrendo demais, Senhor, me socorre. Põe no Story, no Instagram. Nós estamos no Instagram também. Instagram, Facebook, YouTube, tudo. Mas esses meios, essas redes sociais, não são para nós expressarmos o nosso clamor do nosso sofrimento, porque dificilmente nós vamos ser respondidos por Deus, porque a oração não é para Ele. Ali é expor a situação para os amigos, conhecidos, desconhecidos, para todo mundo, né? Que internet é terra de ninguém. Você posta um negócio hoje, daqui a 10 anos ainda está lá, uma pessoa vê, pensa que é de hoje, né? Você postou, a pessoa pensa, aconteceu contigo e tal, o negócio só contigo que só. Mas as pessoas têm esse hábito de colocar na internet, mas clamar a Deus está difícil.
Está difícil porque ainda não apertou o suficiente para algumas pessoas. Para algumas pessoas ainda não caíram na realidade de como está crítico a situação e o momento que nós estamos vivendo. Para algumas pessoas ainda não. Não sei, é só uma fase que eu nunca vi na minha vida, né? Uma etapa que é inédita, acho que para todo mundo aqui da igreja, para toda a nação, uma fase inédita na nação. Mas para algumas pessoas ainda não caíram a ficha do que está acontecendo, de quanto grave que é. E eu não estou me referindo apenas à doença, eu estou me referindo à situação atual. Porque quando cair a ficha, muita gente vai jogar o joelho no chão, o rosto entre o joelho e vai molhar o chão com lágrimas. E aí, quando chega nesse ponto, a angústia, o sofrimento, produz esse tipo de oração, produz esse tipo de atitude, que é clamar a Deus em alta voz mesmo, sem ligar para a pessoa que está do lado, sem ligar para a pessoa. A Bíblia diz que Ana, ela entrava dentro da igreja e chorava, o sacerdote pensava que ela estava embriagada, ela não estava preocupada com o que estavam pensando dela, e o sacerdote chama a atenção dela, ela ainda vai falar assim, não é isso não, ela não tinha vergonha de expor a situação. Eu estou atribulada de espírito, e falou para o sacerdote, ela não falou não lançou a palavra dela ao vento, e o sacerdote ministrou na vida dela o seguinte: olha, daqui a um tempo certo, um ano, daqui a um tempo certo, você vai vir aqui, você vai estar com os filhos nos braços aqui. Sabe por quê? Quando você apresenta a tua necessidade para Deus, Ele traz a resposta. Quando você apresenta a tua necessidade no joelho e no chão, Deus, Ele manda a resposta. Pode vir da forma mais improvável que você possa imaginar. A forma mais improvável, como Moisés, que não era para existir. Porque era para ele ter se afogado no rio, quando o bebê ainda é recém-nascido. A forma improvável na mão de Deus é uma certeza. Aquilo que você pensa que não tem solução, na mão de Deus é algo fácil de se resolver. Ele sabe como resolver. Ele fala para Deus assim, olha, ele fala, Moisés, ele quer apresentar as dificuldades. Ele fala assim: quando eu chegar para Faraó, eu vou falar o quê? Quem foi que me mandou? E ele fala assim: olha, você vai dizer assim: eu sou, me enviou a vós. Olha só, que resposta mais essa? É a coisa mais complexa que você pode olhar na Bíblia e falar que Deus fala só isso. Eu sou. Fala para Faraó isso. Não, mas e os chefes dos israelitas? Se eu falar isso, não, para os chefes dos israelitas, você vai falar assim: olha, o Deus dos vossos antepassados me mandou aqui a vocês, o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Olha como que ele muda o contexto. Para Faraó, é o eu sou que me mandou aqui. Se você analisar hoje, coloca hoje. Se alguém chega na tua casa e pede qualquer coisa, uma coisa difícil, mas você fala: mas quem foi que te mandou falar isso? Você fala, e a pessoa fala assim: foi eu sou que me mandou vir aqui. Você vai falar: esse é doido mesmo. Esse é doido mesmo, porque não falou nada com nada. Eu sou? Ele não ia pensar que eu sou, era Deus falando: eu sou Deus, eu sou. Não, fala que eu sou, te enviou. Eu acredito para mim que Deus quis confundir Faraó. Por isso que usou essa estratégia, porque para o povo israelita, no versículo 15, ele fala assim, ó: e também Moisés, e também Deus a Moisés, disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas o Senhor. Olha só como muda. O Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. E ainda fala assim: e esse é o meu nome para sempre. Ele estabelece isso. Ele vai, quando você chegar, Moisés, falando dos deuses antepassados, alguém vai falar assim: ele está falando de quem? Será que é mesmo?
Mas quando fala dos 3 patriarcas que fundaram o povo israelita, porque Israel veio a partir de Jacó ter o nome mudado e recebido o nome de Israel, e ter tido os filhos, e os seus filhos as tribos de Israel, constituiu a nação que estava lá no Egito. Aí ele fala assim: o Deus do vosso pai Abraão, do vosso pai Isaque e do vosso pai Jacó, esse Deus mandou eu vir aqui para livrar vocês. A única forma de vocês serem livres é pela mão desse Deus, porque Ele é o único que existe. Ele sabia do que ele estava falando, e o povo sabia quem era aquele Deus. Se ele chegasse e falasse assim: eu sou o que falou para mim, o povo israelita ia falar: o quê? Tu falou o quê? Repete aí. Não, sai para lá, Moisés. Então você percebe que não é a qualificação de Moisés, nem o plano de Moisés, nem a estratégia de Moisés que promove a libertação. O que promove a mudança é a estratégia de Deus, é o plano de Deus, é a vontade de Deus. Moisés é apenas uma peça do quebra-cabeça. É apenas quem Deus usa para articular. Por que nós olhamos tanto para Moisés e menos para Deus? Já parou para pensar? Todo mundo olha mais para Moisés. Às vezes a pessoa vem para o culto e espera Moisés fazer os feitos dele, né? Não, hoje o pregador, ele vai pegar e vai ser isso, um milagre vai acontecer, vai profetizar. Não, a palavra que o pregador falar, eu vou pegar para a minha vida, isso e aquilo. As pessoas observam muito aquela pessoa que é apenas uma peça do quebra-cabeça, observa muito, esquece quem é que vai promover o milagre e a bênção. Olha, Moisés não era nem para existir. Já parou para pensar nisso, que talvez você também é uma pessoa que não era nem para ter existido, não era nem para ter nascido? Irmãos, eu falo por mim mesmo, não era nem para ter nascido, porque tem gente que é planejado, né? Já parou para pensar quando a pessoa vai lá e planeja, vai lá, vamos ter um filho, aquela coisa toda, né? Ou um bonito, tão planejado, olha que coisa maravilhosa. Mas tem uns não, que aparece e ainda os pais querem falar: foi por acidente. Nunca vi um tipo de acidente desse, né? Nunca vi falar de um tipo de acidente desse. Mas a pessoa fala assim: não era nem para ter nascido. E aí, na gravidez é aquela tribulação, aí quando nasce é para morrer. Não tem essas questões assim, irmãos? Minha mãe falou umas histórias de mim que eu quase morri, foi para o hospital, não era para nascer. Quando eu nasci, o negócio todo, eu falei: meu Deus do céu, uma coisa que tinha tudo para dar errado, né, irmãos? Por que está vivo ainda? Não sei por que está vivo, né? Talvez você também se sinta dessa forma. Não sei nem por que eu estou vivo. Você faz parte do plano de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Tem uma forma, uma hora e uma maneira que Deus vai se apossar de você para fazer os milagres dele. Mas você é apenas uma peça do quebra-cabeça. A gente às vezes fica preocupado, irmãos. Nós temos que entender que é diferente. Não temos que ter preocupação com nada disso. Quem faz é Deus. Às vezes a pessoa está ali. Quando eu escuto qualquer pessoa falando a palavra, eu falo qualquer, eu me considero nesse qualquer. Eu tenho toda uma atenção, porque às vezes a simplicidade da pessoa consegue transmitir uma palavra muito mais profunda do que aquela pessoa que elabora tanto uma coisa para falar, né? Eu acho que eu já fiz isso também. Você estuda, prepara, esboça, prepara um sermão, fala aquele negócio todo, e aí depois quando alguma pessoa fala assim: eu não entendi quase nada, porque foi para um negócio, entrou nas cartologias, foi depois para profecia, depois foi para o futuro, passado, presente, falou de tanta coisa que eu não entendo do hebraico, do aramaico, do grego. E às vezes uma simplicidade, uma coisa simples que fala: você não era sequer para ter nascido, mas a escolha de Deus vai trazer a bênção para toda a sua família. A escolha de Deus: eu sou o único que estou na presença de Deus em toda a minha família. Você é o único agora, mas Deus vai trazer toda a sua família por intermédio de você. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus, salvará tu e a tua casa vão ser salvos. Alguém fala assim: não, mas aquela palavra
palavra foi falada ali para uma pessoa em específico. Vamos tirar a teologia da palavra e vamos colocar a fé. A tua família será salva, a tua família será transformada, a tua família será alcançada pela presença de Deus. Alguém fala, mas quem está falando isso? É só mais um está falando, mas quem vai fazer cumprir é o único, é o eterno, é o santo, é o verdadeiro, é o justo, é o poderoso, é o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. É Ele que faz acontecer. Aí ele fala que vai levar o povo dele para uma terra que emana leite e mel. Olha, eu vou conduzir o povo para uma terra que emana leite e mel. E depois ele fala assim, olha, vocês não vão sair de mão banana, vocês não vão sair assim. Esse sofrimento todo, vocês vão fazer o seguinte, pede para a vizinha de vocês alguma coisa. Peça ouro, prata, roupa, que é para vocês colocar nos filhos, porque vocês vão tirar o despojo do egípcio. Sabe o que é o despojo? Se chama despojo porque é o que sobra depois de uma guerra. Quando uma pessoa ia para a guerra, automaticamente os que morriam, as armas deles ficavam ali. Era despojo. Quando a guerra era muito tempo, e arma, a gente fala arma, se alguém pensa assim, mas o que é uma arma? Sempre foi cara, tá? A arma não é cara agora. Tem que pensar, não, se a pessoa quiser comprar uma arma é muito cara. Antigamente já era cara, porque dá muito trabalho para fazer. E também as pessoas levavam animais. Às vezes, quando a guerra era muito longa, montava-se tendas, tinha-se roupas, tinha-se dinheiro envolvido, porque as pessoas iam com tudo para a batalha, muito rebanho, muito tudo. Então, o exército que vencia ficava com o que era do outro. Era assim que funcionava. Agora o povo que era escravo, Deus está falando, vocês vão sair daí com despojo, vocês vão levar ouro, prata, e todo mundo sabe que foi assim que aconteceu. Quando eles saíram, eles receberam ouro, prata, roupa, os filhos saíram abençoados, os filhos estavam acostumados com sofrimento, já saiu tudo de roupa nova. E você já viu como que é uma criança quando põe uma roupa nova? Parece que recebeu superpoderes, né, irmãos? A criança põe um tênis novo, ele já pensa que vai pular, né? Pode pegar uma criancinha, põe um tênis novo na criança, ele começa a pular, acho que para testar uma roupa. Se você colocar uma fantasia que tiver uma capa, que a criança pensa que pode até voar, irmão. É assim, porque quando a gente compra uma coisa nova, quando recebe alguma coisa boa, né? A gente parece que muda um negocinho. Você já sentiu um cheirinho de uma coisa nova? Todo mundo, eu tenho certeza que já recebeu algum presente, alguma coisa assim, fala assim, que coisa boa. Às vezes nunca usa. Mas na hora que tira da embalagem, né? Quando você compra, é duas alegrias. Uma quando compra, outra quando vende. Mas quando você ganha, é uma coisa boa, é uma alegria muito, porque parece que aquilo foi gerado na tua vida de uma forma gratuita. Deus, ele fala, vocês sofreram, né? Meu povo sofreu, apanhou, mas tem uma coisa, eles não vão sair assim de qualquer forma não, eles vão sair com despojo, porque essa guerra, a guerra final, eles já venceram, porque quem pelejou a guerra foi o próprio Deus. Não foi Moisés que fez os milagres, nem as maravilhas, foi Deus, tá? Tem gente que pensa que foi Moisés que abriu o mar, foi Moisés que fez as maravilhas, o texto fala maravilhas no Egito, não foi, foi Deus, ele simplesmente foi o veículo para ir lá e toca aí, né? É a mesma forma hoje, a gente é assim pela fé, né? Não tem pessoa que é usado pela fé, tem uma fé tremenda e tal, tem só a fé, que é uma coisa pequena, mas quem faz tudo é Deus, né? O propósito é de Deus. Então, Moisés era simplesmente um instrumento. O instrumento não precisa ser muito bom quando aquela pessoa que toca o instrumento é talentoso. Sabia disso? Você pega um exemplo, se você pegar um violão caro, tem violão de 20 mil reais, para quem não sabe, né? Tem violão de 8 mil reais, né? O violão que eu acho que tem um som mais bonito que um dia eu pudesse ter, se fosse muito rico, era um violão Taylor. Custa aí uns 8 mil reais mais ou menos, eu posso estar desatualizado. Era um violão que eu gostaria de ter. Mas se eu pegar um violão daquele e for tocar, você vai falar assim, a mesma coisa. Chá com pão, vai falar assim, o bispo é doido mesmo. Gasta
tanto dinheiro nesse violão caro e não sabe tocar nada. Aí se você pega, por exemplo, os meninos aqui da igreja, qualquer um deles que toca o violão, pega o violão barato, tá? Barato, um violão qualquer. Violão de R$300, vai falar R$300, tem gente que acha que é caro, mas não é, violão barato, tá, irmão? Mais barato que tem, mas um violão aí de uns R$600, que também é um violão barato. Ele vai tocar 10 vezes melhor do que eu, com um violãozinho velho, pode estar faltando uma corda, eles vão conseguir fazer melhor, pode estar desafinado, eles vão conseguir fazer melhor, porque não importa o instrumento é bom, quando aquela pessoa que está usando é bom. Mas o nosso Deus, ele é assim, irmão, ele pega a gente, um instrumentinho bem judiado, como ele é muito habilidoso, ele pega o cara que não sabe falar e manda ele falar. Eu não sei falar, senão tu vai lá e vai falar as pragas. Ele pega o camarada que não quer fazer a obra e fala assim, você vai fazer a minha obra. Não tem conversa, irmão. Não foi assim que ele fez com Jeremias? Jeremias, tu vai falar. Ele não sei falar, eu sou uma criança, não diga que é criança, não. Porque o que eu mandar você falar, você vai. O que eu mandar você dizer, você vai dizer. Não tem conversa fiada. Você vai ser usada para edificar reinos e para derrubar reinos. E você vai ser usado e vai ser aquela maravilha, Jeremias. Não tem para onde correr. Jeremias, no capítulo 20, ele fala, Senhor, tu me iludiste. Iludido, fiquei. Porque quando eu abro a boca é só maldição e tristeza que eu falo contra as pessoas aí, e é todo mundo revoltado comigo, porque eu falo só coisa ruim. Quando eu abro minha boca, o povo já fica com medo já. Depois tu dá uma olhada lá, Jeremias 20, Jeremias capítulo 20, deixa eu ler aqui, irmão, para falar o que Jeremias falou para Deus. Eu gosto desse versículo, tá, irmãos? O versículo 27. Senhor, tu me enganaste, a minha tradução é diferente. Tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte. Entenda o que ele está falando. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Jeremias 20, versículo 7. Agora o versículo 8. Não, ainda versículo 7. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Deus falou que ele ia ser profeta. Desde criança. Ele está falando, Senhor, tudo que eu falo ninguém acredita. Todo mundo zomba de mim. Sempre que eu falo, é para gritar que há violência e destruição. Olha só, irmão. Que profeta que quer profetizar isso? Abrir a boca, a gente quer falar, vai receber vitória. Vai ser curado. Vai prosperar. Essa é a mensagem que o profeta quer falar. Vai morrer. Vai vir aí um outro doido, aí vai governar a tua casa, vai mandar nos teus filhos, vai matar todo mundo. Jeremias era mais ou menos assim. Aí fala assim, por isso a palavra do Senhor trouxe um insulto e censura o tempo todo. Mas aí tem um mistério que a gente vai trazer lá para lá. E ele continua dizendo, mas se eu digo, não mencionarei mais e nem falarei mais o seu nome, fui enganado. Tudo que eu falo é só destruição e tristeza. É só afronta as pessoas. Faço questão de falar com o microfone esse. Mas se eu falo que não vou falar mais, não vou continuar falando as coisas que eu falo, é como se um fogo ardesse no meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Olha o que ele fala, Senhor, eu não queria fazer isso, eu sou envergonhado por fazer a tua obra, eu profetizo, manda eu calar a boca, todo mundo me censura, é só destruição que eu falo, mas se eu falo que não vou mais fazer, se eu falo que eu não vou mais trazer a tua mensagem, começa a arder um negócio no meu peito, eu não consigo me controlar, é um sentimento que eu não consigo mais me controlar.
e eu já não posso mais me conter. Sabe o que ele está falando assim? Eu já nem ligo mais, o Senhor manda, eu falo mesmo, eu faço a obra mesmo. Você vê que é um instrumento que não está adequado para a situação. Deus, ele não está olhando se você é a pessoa adequada, se você é a pessoa formada ou capacitada. Ele tem um milagre para fazer, uma obra para fazer pelo povo, pela nação, pelo esse Brasil inteiro. Ele vai usar você, mesmo que na simplicidade, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Jeremias fala de um fogo ardendo dentro do seu peito, impulsionando ele para pregar a palavra. Em Moisés foi diferente. O fogo, Deus falou: fica aí, fica aí, não venha para cá. O ambiente é santo, o local é santo, tem um limite. Com Jeremias, todo falho, coitado, falando: Senhor, tu me iludiu, eu fiquei iludido, achando que ia ser profeta, todo mundo zomba de mim, mas o fogo estava dentro, o fogo estava queimando dentro. Na época de Moisés, o Senhor falou assim: tira a sandália dos teus pés. Agora, com o Senhor Jesus, a santidade não fica mais do lado de fora, a santidade passou a atuar do lado de dentro. A Bíblia diz que nós somos templos de Deus. Quando Deus fala assim: o lugar que você está é lugar santo, porque Deus estava naquele lugar. Agora Deus fala: vós sois moradas de Deus e templo do Espírito. Então o templo é você que se torna santo pela presença de Deus. Não é por méritos, não é por feitos, não é pelo um DNA sacerdotal, é simplesmente por você ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. Simplesmente isso, você se torna santo. Antigamente o fogo ardia na sarça e impressionava de fora. Hoje o fogo arde dentro e faz as lágrimas correr para fora. Naquele tempo, a emoção era uma admiração de um grande feito. Hoje nós sentimos o coração acelerar. É um suor, é um calor, é uma presença que a gente não troca por nada, nem sabe explicar. Você não sabe dizer porque está rindo, nem porque está chorando. Chega da igreja arrebentado, parece que vem arrastado. A presença de Deus é derramada e você já não sabe mais o que está acontecendo, sentindo vontade de desistir, de parar, pensa que vai jogar tudo para o alto e de repente está como Jeremias: eu não quero mais, a chama dentro do meu peito é maior do que a minha vontade, a chama dentro do meu peito é maior do que o meu querer. Assim aconteceu com Jeremias, assim vai acontecer na tua vida. Você não tem para onde correr, parecia que a tua vida era sem propósito, mas você nasceu para adorar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e o teu propósito não é apenas para você, é para as pessoas que estão à sua volta também. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui, a chama arde dentro, o que o Senhor faz, a chama arde dentro do nosso peito. Por que Deus faz isso? Porque Ele ama o seu povo. Ele ama os seus filhos, Ele nos ama, Ele transforma a opressão, a depressão, o estágio ruim, Ele transforma em um sentimento de alegria, que a pessoa não sabe expressar nem dizer o que. Sabe por quê? A sarça está queimando dentro. Deus está falando: eu estou com você. Se você não sentiu ainda, o segredo é você abrir a porta, porque Ele fala: eis que estou à porta e bato. Essa palavra está batendo: abre que eu entro, abre que eu vou entrar, abre o teu coração que eu vou entrar, abre aí, porque eu quero entrar e fazer morada. Ele fala: se eu vou cear com Ele e Ele comigo, se você deixar Ele entrar na sua vida, dentro, meu irmão, você vai ver que esse fogo vai promover o maior dos milagres para a sua vida. O mistério da opressão, de Deus cessar a opressão,
não era na escolha da pessoa certa, não era a pessoa que tinha tudo para dar certo, era daquela pessoa que não era nem para existir, não era nem para estar vivo. Aquele que foi largado no meio de um rio, mas Deus, Ele foi guiando e levou ao lugar certo. Já trocou o microfone? O Senhor, Ele sabia que uma hora Moisés ia ser útil. Então o que o Senhor fez? Deu a ideia. Coloca no cestinho, protege aí. É melhor do que você ficar segurando. Até a Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias acharás, né? A Bíblia fala isso. O bebezinho Moisés, era mais interessante ele ser abandonado mesmo, ele ter aquela história daquela forma mesmo. Então Deus deu a ideia: faz um cestinho aí, tenta proteger, põe no rio. Quando caiu no rio, eu tenho certeza que o anjo do Senhor ia só jogando a aguinha de canto assim: vai para lá, vai para cá. Depois o anjo colocou a mão no rosto da mulher certa e virou assim o olho: o que é aquilo? E depois Deus trabalhou no coração dela. E depois Deus trabalhou na vida daquele jovem, sem ele perceber, o jovem Moisés. E depois, quando ele passa por aquela situação e lidar com aquela situação de tirar a vida dos egípcios, olha o tamanho da reprova. Deus não escolheu a pessoa mais certa. Deus poderia ter escolhido o Arão, que foi escolhido por Deus como sacerdote. Quem foi estabelecido como sacerdote foi Arão, não foi Moisés. Moisés foi apenas o libertador. Deus poderia ter falado com Arão, mas ele queria mostrar que era um plano muito maior, era algo muito mais complexo. E Deus foi conduzindo, ele fugiu para o lugar certo. Já tinha sido treinado no Egito, agora foi treinado por Jetro, sacerdote de Midian. E um certo dia, ele cuidando do rebanho, Deus fala para uma ovelhinha: vai para lá, vai na direção daquela sarça. E ele vai atrás dela, e de repente ele tem aquela visão: a sarça estava pegando fogo e não se consumia. O que isso tem a ver com você? Até o dia de hoje, muitas coisas aconteceram na tua vida e você pensou que era o acaso. Foi por acaso. Não foi não. Você não é fruto da sorte. Você não está aqui, você não está vendo essa live, você não está aqui no culto hoje porque você é uma obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você faz parte do plano de Deus. Ele foi conduzindo. Milagrosamente, você recebeu o Evangelho. Porque é só milagre. Porque eu me lembro que quando eu fui saindo, na minha adolescência, quando comecei a raciocinar, querendo ensinar minha mente a ser adulta, porque a maioria dos irmãos já sabe, eu saí de casa com 14 anos de idade. E ali fui viver minha vida e passei, não dá tempo de testemunhar. Mas eu colocava na minha cabeça que eu teria minhas diretrizes, eu seguiria minha vida do meu jeito. Deus falou para mim, eu aceitei Jesus e Ele falou para mim: vai ser tudo do meu jeito, não é do teu jeito não. E a coisa que eu tinha mais orgulho, que eu falava para mim mesmo, era assim: eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Mesmo sendo jovem, olha só que me levou. Aí Deus falou assim: não, tu não vai fazer o que tu quer não, tu vai fazer o que eu quero. A minha vida e a sua vida não é um acidente. Pode parecer, tantas coisas já era para ter morrido. Quantas vezes o Senhor deu livramento de morte para mim, para você. Se eu for colocar o histórico de livramento de morte, teria que pegar um culto só para falar sobre isso. Desde afogamento com 10 anos de idade, que eu me lembro, né? Aí vem indo vários.
Vários e vários e vários e vários e vários. Aí alguém fala assim, mas por quê? Porque tem uma missão maior que não tem a ver comigo. Não tem a ver contigo apenas o que Deus quer fazer na tua vida. É por isso que você é tão importante. Porque não é só você o que Deus tem. Não é só você, tem muita coisa envolvida. Você é apenas alguém que Deus trabalhou, escolheu. Aí você fala, por que é assim na minha vida? Porque precisa ser assim. E só quem sabe é Ele. Quando não nos consideramos as pessoas adequadas, a glória é sempre para Deus. Nunca ficamos com a glória para a gente. Porque não tem como ter. Eu não sei como uma pessoa consegue se engrandecer, estufar o peito e achar que é melhor do que a outra. Eu gosto sempre de lembrar de onde que eu vim. E não olho com desprezo. Eu gosto sempre de lembrar da minha história. E não me faz sofrer. Apenas eu não esqueço que sem Deus eu não sou nada nem ninguém. E nem tenho perspectivas. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Eu quero que você entenda uma coisa. Aquele encontro externo de Moisés com a sarça, o qual o impediu dele se aproximar. Ele precisou entender que a santidade de Deus era maior do que a presença dele mesmo ali naquele lugar. Essa barreira foi rompida na nossa vida quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Nós somos santos porque somos vasos. Não é o nosso mérito. Não é mérito nosso, é porque somos vasos. E sendo vaso, a Bíblia diz que Ele coloca o tesouro em vaso de barro. Qual valor tem o barro? Pensa rapidinho no que eu vou falar para você. Os minérios que tem na terra, na natureza, todos eles são mais caros do que o barro. Se você pegar o minério do cobre, ferro, aço, alumínio, metais preciosos, ouro, na terra tem tudo, diamante, tudo tem lá. Mas o barro é o mais barato. Tanto é que se você já construiu uma obra, você compra um caminhão de aterro por R$70, era 70, R$100, agora deve ser uns 150, mas R$70 um caminhão cheio de barro. Eu quero ver o que você compra um caminhão cheio, tão barato, é algo tão sem valor, não tem valor, não tem como você comprar algo. Aí Deus fala assim: eu vou colocar o meu tesouro em vasos de barro. Se você sentir a pessoa de menor valor na terra, se você sentir a pessoa mais desqualificada, que não representa nada, se sente um grão de poeira no universo, Deus, Ele coloca em você o Espírito dEle. Deus escolheu você, nós somos criados do barro. Ele falou assim: olha, eu vou criar o homem conforme a minha imagem, a minha semelhança, e formou do barro. Você consegue entender isso? Satanás, o bonitão, Lúcifer, falou: subirei, estabelecerei o meu trono acima de todos os anjos de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Todo bonitão, um serafim reluzente do céu, chefe da orquestra do Senhor, todo cheio de autoridade no céu, falou assim: eu vou ser igual, vou ser parecido, serei semelhante. Deus falou: o quê? Vai para lá, Satanás. Expulsou ele do céu. Aí Deus faz a terra, procura o material chamado pó, terra, barro, valor nenhum. Você pega a vassoura e joga para fora da sua casa.
Deus falou, peraí, vou juntar aqui. Juntou, falou assim, vou deixar parecido comigo. O diabo queria, ele não, Satanás, pra lá, eu vou deixar esse pó parecido comigo. Deixa bonitinho. Obra das mãos do Senhor. Você é importante desde o começo. Não era para ter nascido, não era para estar aqui. Talvez você se pergunte para você mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Pandemia, dificuldade, tudo. O que eu estou fazendo aqui? Você faz parte de uma obra maior. Talvez você que está assistindo aí, caiu de paraquedas nessa live, não sabe o que está acontecendo. Você faz parte de uma obra muito maior do que você possa imaginar. Você é fruto de oração. Você é fruto de lágrimas que foram derramadas, que às vezes você nem consegue saber. Você pensa que você é um acidente, mas alguém estava com o joelho dobrado, chorando, para você estar aqui hoje. Alguém pagou o preço em oração. Aí você fala, mas eu não conheço ninguém que pagou o preço por mim. Tem sempre alguém que está orando e clamando, Deus. Aquele que está lá fora, aquele que está perdido. Existem pessoas que ainda têm amor de Deus pelas vidas, que anunciam o Evangelho. O sofrimento vai passar. A terra que Deus prometeu, ela mana leite e mel. Tem uma terra melhor, tem um dia melhor, tem uma fase melhor para a igreja, tem uma fase melhor para mim, tem uma fase melhor para você, em nome de Jesus. Nós vamos cultuar todos juntos e por final ouvir o som da trombeta. E quando a trombeta tocar, esse que é terreno, esse que é corruptível, será revestido de incorruptibilidade e não vai ter medo de Covid, não vai ter medo de doença, não vai mais ter problema com nada, porque seremos revestidos de poder. Junto com os anjos, diga Cordeiro, eu te amo, Jesus. Entregou, ele vem, seremos revestidos. Ele virá no piscar de olhar. E quem estiver pronto com o sofrimento do meu povo, na sua glória, Moisés é o sofrimento do meu povo. Eu levantei, eu vim até aqui, Moisés. Quando Deus dá um basta, quando Deus se levanta e vem, o milagre acontece. Foi tudo muito rápido. Ele mandou as maravilhas dele, as pragas do Egito. Moisés apontava, acontecia, falava, acontecia. É assim que nós temos que ser. Nós vamos profetizar em nome do Senhor e Ele vai fazer o milagre acontecer, meu irmão. Nós vamos falar em nome do Senhor, nós vamos decretar em nome do Senhor. O céu vai se mover, o milagre vai acontecer. Eu não sei de onde virá, mas o socorro virá da parte do Senhor para a nossa vida. Oh, meu Deus, nós sentimos a Tua presença. Você que está angustiado na sua casa, você que pensava que estava esquecido, você não é esquecido. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Você faz parte de algo muito maior do que você possa imaginar. Toma posse dessa palavra. Se você chegou, caiu de paraquedas, volta e assiste tudo de novo. Hoje Deus prepara para a sua vida essa oportunidade. O mistério está grande aqui agora. Quer saber? Volta e assiste tudo de novo. Pai, abençoa os teus filhos. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa cada um, esse culto tão maravilhoso. Tão forte a tua presença nesse lugar, Senhor. Abençoa cada um, os que estão em casa, Senhor. Abençoa cada um que participou pela internet, pelos teus filhos que estão aqui
blinda, cura, livra, opera maravilhas. É forte a tua presença, Senhor. É forte a tua presença nesse lugar, Senhor. É forte a tua presença. Aleluia. Ele vem buscar. Repreende a tua voz de choro. Oh, aleluia. A chama está ardendo dentro. O lugar santo agora é aí, o lugar santo agora é aqui. Já não é mais do lado de fora, é do lado de dentro. Não é mais a sarça, é o coração. É o coração que queima agora. É o coração que está queimando, agora arde dentro. Antigamente era lá fora, na sarça. Agora é dentro do peito que arde a chama do Espírito. Ele vem me buscar. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe os teus filhos, a tua casa, a tua parentela, e te guarde no teu caminhar. Tenha uma semana abençoada, livre. Que Deus te proteja de todo tipo de peste, de mortandade, de vírus. Te guarde. Que todo espírito de temor e de opressão que gere tua mente caia por terra. E o espírito de confiança e de ousadia da parte do Senhor venha nascer dentro de você. Estenda suas mãos que eu quero ministrar a bênção apostólica sobre a sua vida. Antes de ministrar a bênção apostólica, eu quero falar algo aqui para vocês e para quem está assistindo na live. Amados, nos domingos, sempre nós vamos fazer 2 cultos. Se não for ter 2 cultos, vai ter 3, tá? Ah, mas tudo resolveu, acabou a pandemia, não sei o que lá e tal, aí a gente avisa, mas até lá, culto às 18 horas e às 20 horas no domingo. E na quinta-feira, culto às 20 horas, tá bom? E outra coisa, para vocês que estão online também, a mesma coisa, tá, irmãos? O culto online e o presencial. Você pode trazer uma palavra para uma pessoa de motivação, para as pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra de motivação. Manda mensagem todos os dias, quase que eu estou mandando mensagem para todos os irmãos, com o versículo rápido. É muito rápido, a pessoa não vai... Ela vai abrir, quando ela pensar que vai demorar, vai acabar. É 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Uma palavra trazida de Deus, do coração de Deus. Todos os dias eu peço, Senhor, me dá uma palavra se o Senhor quer que eu fale hoje. E Deus tem dado uma palavra. Já são mais de 30 mensagens que está lá no YouTube, tá? Como é que eu faço para acessar? Antônio Júnior 78, tá? Coloca lá Antônio Júnior 78, não coloca bispo não, tá? Porque tá salvo como Antônio Júnior 78. Se você escrever isso, se inscreve, ativa o sininho e compartilha. Tem mensagem já para tudo quanto é questão e vai, todo dia eu vou continuar colocando. Todos os dias. Hoje eu coloquei, nem me lembro sobre o que foi sobre Salmo 124, né? A Bíblia fala que se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já tinham nos devorado vivo. Mas o Senhor veio e nos protegeu e nos guardou. Então, às vezes você não sabe a palavra certa, você vai lá e pega aquele vídeo e compartilha para essa pessoa. Eu vejo que muitos irmãos compartilham no status, no YouTube, no Facebook, quer dizer, no YouTube não, no WhatsApp. Faça isso, irmão, porque tem muita gente que precisa ouvir uma palavra de ânimo. É só notícia ruim, é só palavra ruim, as pessoas estão ficando traumatizadas. Não apenas com a doença, mas com a pressão psicológica que eles recebem de notícia ruim o tempo inteiro, que tem pessoas que já estão pensando em tirar a própria vida, de tão angustiada que estão. E uma hora sempre alguém fala assim que aquelas palavras têm sido boas. Deus tem falado com pessoas, é sempre uma palavra direcionada. Então ajuda, quando você compartilha, você está pregando junto comigo. Na verdade não é eu que estou mais pregando ali, é você, porque eu já fiz a minha parte, eu falei. Quando você manda para alguém, é você que está pregando. Se você quiser pode baixar o vídeo, é rapidinho. Se não, manda o link mesmo. Quanto mais pessoas tiverem ali, melhor, porque elas vão receber todo dia. Você não precisa mandar mais depois, tá bom? Então nos ajude nessa missão também. Tem o Instagram da igreja, tem o Facebook e
também tem o WhatsApp. Pode escolher qualquer um. E o YouTube também agora. Daqui a pouco a Duda já coloca o culto, se quiser assistir de novo. Tanto no Face como no YouTube. Tá tudo lá. Tá bom, amados? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, de agora para sempre. Todos digam. Uma forte salva de palmas. Não saia antes de passar o álcool em gel.